pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, eu acho que ela combina bem com os dizeres da minha camisa. Amanhã será o outro dia. E foi proposital. Proposital sobre vários aspectos. Sobre o momento histórico que nós estamos vivendo hoje. E proposital também pela própria temática, acima de tudo, que nós iremos discutir em nossa aula de hoje. A democratização no Brasil. E vamos olhar o papel da sociedade civil nesse processo de democratização, porque democratizar significa a abertura política, acima de tudo, e a sociedade civil ela vai ter um papel fundamental nesse processo de democratização das nossas instituições. Fundamental essa sociedade civil, porque ela se mobiliza, a mobilização dessa sociedade civil no processo de abertura democrática do país, que começa a partir já de 1974, de uma forma lenta, de uma forma gradual, de uma forma segura e de uma forma oficial. Na medida que o processo de abertura, a partir de 1974, ele é conduzido pelos próprios setores da ditadura civil-militar brasileira. Os governos civis militares ou militares civis, de Geisel e Figueiredo, são esses governos que vão realizar o processo de abertura inicialmente no país. Uma abertura lenta, gradual, segura e, como eu disse, e oficial. Mas é preciso observar que esse processo de abertura, ele vai se dar por diversos fatores. E um desses fatores é a sociedade civil. A mobilização da sociedade civil. A sociedade civil, ela vai se mobilizar. Ela se mobiliza, certo? Além dela, nós teremos também os movimentos sociais, porque essa mobilização, ela vai se dar, muitas das vezes, através de diversos movimentos sociais, na década de 70, na década de 80, onde esses movimentos sociais, eles vão ser muito importantes, assim como a mobilização da sociedade civil dentro dele ou fora dele, para o processo de redemocratização. De um país que vinha atravessando um momento de fechamento político, um momento de ditadura, um momento de censura, de prisões, abusos de poder, um momento de atos institucionais que geravam uma hipertrofia para o presidente da República, no momento de cassação de direitos constitucionais, no momento de prisões, assassinatos, exílios, depurações, no momento em que o país atravessou um falso milagre econômico. Observe que o próprio processo de redemocratização, que começa a partir do governo Geisel e vai se acelerar no governo Figueiredo, o próprio processo de redemocratização, ele acontece no momento que você tem a crise do chamado milagre econômico brasileiro. O desemprego, a inflação, o custo de vida elevado, o aumento da dívida externa, a crise do milagre, aliado até mesmo ali à crise do petróleo internacional, final de 73, começo de 74, e que juntamente com essa sociedade que se mobiliza, que vai para as ruas e participa de diversos movimentos sociais, tanto dentro do governo Geisel como no Figueiredo, isso acaba levando a se ter o processo de redemocratização, mesmo que de uma forma lenta, gradual, segura e oficial, por esses governos militares, civis. Eu falo de governos militares e civis, porque são governos que são apoiados
determinados setores conservadores da sociedade civil. Evidente que esses setores da sociedade civil que vão para as ruas, que vão se organizar, que vão participar desses movimentos sociais, são setores contrários. Mas é preciso observar que esses governos militares, eles têm o apoio de setores conservadores da sociedade civil brasileira. Tá? Então é preciso observar com bastante cuidado isso. E aí nós temos justamente dois pontos para analisar o envolvimento dessa sociedade civil e esses movimentos sociais dentro do governo Geisel e o governo Figueiredo, que é o que nós vamos começar a traçar, delimitar a partir desse momento. Olha só, observe que no governo Geisel, por exemplo, a sociedade civil, você já começa a perceber a mobilização dela a partir do momento que ela vai para as urnas e ela elege grande parte dos políticos do MDB. O MDB, que era considerado uma espécie de o quê? De uma oposição consentida. Por conta de uma estrutura bipartidária que se tinha no país, desde o governo Castelo Branco, por conta ali do ato institucional número 2, se teve uma estrutura bipartidária, nós tínhamos dois partidos políticos legalmente no país. A Arena, que representava a situação, que representava os governos militares, e o MDB, que era uma oposição consentida. Durante muito tempo, funcionou como uma oposição consentida. Então, nós temos a sociedade civil, essa sociedade, ela vai às urnas e ela vai votar em grande parte dos candidatos do MDB durante o governo Geisel. O MDB, ele ganha um espaço político significativo no país, onde parte da sociedade está lá. Evidente, por conta da crise do milagre econômico que o Geisel herdou aí do governo do governo Médici, por conta da crise internacional do petróleo. Então observe que a partir daí o governo Geisel ele começa a fazer um processo de abertura democrática, mas de uma forma lenta, de uma forma gradual, de uma forma segura. Por exemplo, ele aboliu o AI-5, mas instituiu os pacotes de abril de 77. Abole o AI-5, mas institui os pacotes de abril. Então, um processo de abertura lenta, gradual e segura. E essa mobilização da sociedade civil nas urnas, votando no partido da oposição, é evidente que vai levar ao processo de abertura. É preciso observar também que durante o governo Geisel, nós temos várias entidades que vão se opor ao governo, que vão pela primeira vez assumir um caráter de manifestação, de oposição oficial a esses governos civis militares. É o caso da OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, é o caso da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e até mesmo setores progressistas, não conservadores, setores progressistas da Igreja Católica, onde essas entidades, esses setores estão ali, combatendo o autoritarismo, combatendo a censura desses governos. Ainda durante o governo Geisel, é preciso observar o ressurgimento de novos movimentos estudantis. Movimentos estudantis aqui traziam até mesmo antigas palavras de ordem, tá? Antigas palavras de ordem. Por exemplo, em defesa do ensino público e gratuito, pelas liberdades democráticas, anistia a todos os presos políticos e exilados políticos, pelo fim da censura, a baixa ditadura. Então, esses estudantes, eles traziam lembranças de velhas palavras de ordem, e até mesmo de líderes que foram assassinados durante a ditadura. Mas eram estudantes que criticavam, por exemplo, a luta armada. Lutaram, foram para as ruas, lutar pelo processo da abertura, foram importantes, desse processo de democratização, que começou aqui durante o governo Geisel. Porém, o que vai se observar que esses estudantes, além de lutar pelas liberdades democráticas, mas eles se posicionaram contrário à luta armada. Então, quando eu falo desses estudantes, eu estou falando da sociedade civil. Eles fazem parte da sociedade civil.
É preciso observar também a presença de operários. E se eu falo de operários, eu estou falando também de setores da sociedade civil. Durante o governo Geisel, em 78, os operários da região do ABC paulista, inclusive é ali que vai se destacar a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, né, como sindicalista, esses operários, eles basicamente vão fazer greve. Eles fizeram uma grande manifestação grevista, onde essas greves mostram o operariado não apenas preocupado em lutar por direitos trabalhistas. Evidente que ele vai para as ruas lutar por direitos trabalhistas, por melhores condições de trabalho, melhores condições salariais. Mas ele está nas ruas também lutando pela o quê? Pela democratização do país. É um operariado que se mobiliza também na luta pelo processo da democratização do país. Ou seja, não é aquele operariado que está preocupado apenas com o seu bolso. Né? Preocupado apenas com o quê? Com a sua qualidade de vida. Ele está preocupado. Ele luta para melhorar a qualidade de vida dele e dos seus pares. Mas ele também está ali na luta, lutando pelo processo de democratização do país. Ok? Durante o governo Figueiredo, onde o processo de abertura ele vai se dar de uma forma mais, eu diria, acelerada, porém, ainda dentro de um processo lento, gradual, seguro, né, e oficial, mas ele anda mais, apesar de toda a resistência que nós teremos de grupos de luta armada relacionada ao quê? À extrema-direita, relacionada aos militares da linha dura, setores da sociedade civil de extrema-direita, conservadores, que estavam ali alinhavados com a linha dura, vão praticar uma série de atos terroristas no governo Figueiredo, tentando acusar as esquerdas. Tá? Uma série de atos terroristas, um dos principais foi o atentado do Rio Center. O que se observa é que mesmo com esses setores da linha dura e até mesmo o apoio de setores conservadores e da extrema-direita da sociedade brasileira, a sociedade civil ela não se calou. Ela foi para as ruas. E durante o governo Figueiredo, nós iremos observar também essa sociedade se organizando. Se organizando principalmente na luta pela anistia. Né? A luta pela anistia dos presos políticos. A proposta seria o quê? Uma anistia ampla, uma anistia geral e uma anistia irrestrita. Então a sociedade se mobilizou por uma anistia ampla, geral e restrita. Uma anistia que deveria libertar todos os presos políticos. Inclusive aqueles presos políticos que estiveram envolvidos em grupos terroristas. Porém, o que vai se observar do governo Figueiredo, porque o processo de abertura ele continuou lento, gradual e seguro, o que se observa é a instituição da lei da anistia. No governo Figueiredo, a lei da anistia é instituído, tanto prova que nós teremos a liberdade de presos políticos, né? Os exilados, alguns deles vão voltar para o país e vão garantir, evidentemente, seus direitos políticos. Só que a lei da anistia, ela favorece os militares torturadores. Os militares e civis torturadores se favoreceram também da lei da anistia. E a lei da anistia, ela não anistiou as lideranças de grupos guerrilheiros. As lideranças de grupos guerrilheiros não foram anistiados. Mas os torturadores civis e militares da ditadura, esses se beneficiaram da lei da anistia. Ok? Mas é preciso observar que, apesar de saber que essa lei foi restrita, a luta foi por uma lei irrestrita. Mas a lei da anistia, na verdade, que é um elemento de abertura democrática que o país está vivendo, a lei da anistia é uma lei que ela é fruto também da mobilização da sociedade civil. Ok? Beleza? Nós temos também, a partir da lei da anistia, o retorno dos exilados, eles vão voltar para o país. Tá? Nós temos o retorno de uma série de exilados políticos, os seus direitos políticos, inclusive, voltam a ser restabelecidos, garantidos, o que vai acabar fortalecendo a oposição.
A volta dos exilados fortalece basicamente a oposição. Ainda mais quando essa oposição, que tem a presença inclusive de velhas lideranças políticas, como Brizola, por exemplo. A Brizola está voltando, foi uma das grandes lideranças políticas que estava no exílio e volta nesse momento. Essas lideranças que estão voltando do exílio, eles passam a manter contatos, a estabelecer relações com os setores, com diversos setores da sociedade civil. Ou seja, eles passam a entrar em contato com lideranças sindicais, com intelectuais, com estudantes, com outros políticos de oposição. E esse contato desses velhos líderes políticos que estavam no exílio, no momento que eles retornam, esse contato ele é muito importante para o crescimento da oposição. A oposição a essa ditadura, a oposição ao fechamento político, ela vai crescer com a volta desses exilados e com a aproximação desses exilados, evidentemente, a esses setores. Essa oposição, ela acaba crescendo. Tanto prova que, se nós analisarmos, até mesmo o próprio movimento operário, nesse momento, ele cresce. O movimento operário vai crescer porque esse operariado, ele não está nas ruas, né, trabalhando aquela velha ideia sindical. Nós vamos para as ruas para lutar por direitos trabalhistas. Não. Esse operário, ele está nas ruas para lutar também pelo processo de redemocratização. É um operário que vai lutar por um processo de redemocratização. Tanto prova que as assembleias sindicais, se nós analisarmos as assembleias sindicais que ocorreram em movimentos operários durante o governo Figueiredo, essas assembleias sindicais, elas estavam cheias de estudantes, de intelectuais. Estavam lá, estudantes intelectuais, jornalistas, políticos, participando dessas assembleias. Porque esse movimento operário, além de lutar por direitos trabalhistas, por melhores condições de vida, ele está lutando também pelo processo de abertura política, ou seja, pelo processo de redemocratização do país. Então, a presença desse movimento operário, da forma diferente como ele vai se organizar, é muito importante também para o processo de redemocratização no Brasil. E aí, no governo Figueiredo, nós teremos a maior manifestação social da história desse país. Em 1984, não houve, até hoje, na história desse país, nenhuma manifestação em todo o território brasileiro. Inclusive, eu me lembro, né, como se fosse hoje, eu tinha 17 anos, em 1984, eu me lembro da Praça Deodoro, como se fosse hoje, na minha memória. Eu me lembro dessa manifestação, eu estudava numa escola próxima dali, a manifestação aqui em São Luís, e eu me lembro também de ter visto a manifestação na televisão, a manifestação em prol da emenda Dante de Oliveira, da emenda da Direta Já, a maior mobilização popular da história desse país. Todos os partidos políticos de oposição, até mesmo aqueles que viviam clandestinamente, estavam presentes. Uma manifestação que tem trabalhadores, que tem intelectuais, que tem jornalistas, que tem diversos setores da classe média, vários profissionais liberais estão presentes nessas manifestações, mas acima de tudo uma manifestação que tem a população brasileira, que sai para as ruas exigindo eleições diretas para presidente da República. Eleições diretas já em 84. Inclusive as pessoas, o grande símbolo que se utilizou como campanha foi o quê? Foi a cor amarela. A cor amarela, inclusive você tem várias camisas amarelas, como grande símbolo. O hino nacional era cantado como ato de protesto. Diferente do que se fazia durante os governos militares, que se cantava, eu cansei de cantar o hino nacional na escola, não como forma de protesto. Eu cantei como obediência. Né? E eu me lembro que eu cheguei a cantar o hino nacional, olhando a mobilização na televisão, como forma de protesto. Ou seja, é um indescritível sabor revolucionário. E apesar do amarelo, mas as bandeiras vermelhas se destacaram na multidão, como nós temos aqui
uma imagem do movimento que não conseguiu as diretas para presidente, mas conseguiu eleger, pelo menos indiretamente, Tancredo e Sarney, Aliança Democrática, dando fim aos chamados governos civis militares nesse país. Então, a mobilização da sociedade civil, ela foi extremamente importante. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.